Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os flagelos do inferno. Algo que se você não passou, você vai passar. Que nem quando nós comentamos no vídeo anterior a respeito do beijo do escorpião, falando de traição, né? Se você na sua jornada, na sua extensão da vida nunca passou por alguma traição, você vai passar, porque é algo inevitável, né? E quando nós falamos de flagelos do inferno, nós vamos passar, nós vamos sofrer também esses açoites, porque Jesus ele prometeu para nós um caminho de cruz e disse que nessa vida nós teríamos aflições. Então, como lidar com essas aflições, como suportar o peso da cruz, como enfrentar os cravos, né? A coroa de espinhos que muitas vezes é entregue para você e para mim. Então é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Antes eu quero apenas dar um leve esboço aqui. No próximo vídeo eu estou buscando estratégia de Deus para falar sobre a indústria farmacêutica e doenças, né? Então é um assunto extremamente complexo, profundo. Eu estou buscando sabedoria de Deus para simplificar esse assunto, simplificar essa pauta e fazer com que ela seja mais fácil de ser compreendida, né? Então estou buscando estratégia, estou orando por isso, tá? Um outro tema também que eu quero trazer para vocês, aí fica a pergunta, tá? Se vocês realmente quiserem saber sobre esse tema, em termos de conhecimento vale a pena. Não vai mudar nada na sua vida, mas com o conhecimento acho que é válido, né? É sobre o sistema orgônita. Já ouviu falar de sistema orgônita? Esse sistema orgônita diz que purifica a energia ao nosso redor. Nós estamos repletos, assim como existem campos eletromagnéticos ao nosso redor, ondas de rádio que estão passando ao nosso redor, existe uma série de energias aqui ao nosso redor também. Energia telúrica, energia eletromagnética e também a bioenergia, dentre outras energias, né? Então essa descoberta do sistema orgônica ou o orgônio, né? Ele também chamado de quinto elemento, ele foi descoberto inicialmente, na verdade é mais antiga essa descoberta, ela remonta à época lá de Pitágoras, né? Mas um tempo atrás, em 1930, mais precisamente em 1930, 1950, um discípulo de Freud chamado Reich, esse discípulo então ele descobriu essa energia que ele deu o nome de bioenergia ou então a energia orgânica, né? Mas ela é também chamada de éter, de ti, energia vital, prana, e várias nomenclaturas. Como eu citei, o próprio Pitágoras acabou definindo essa energia como sendo pneuma, né? Hoje a gente entende pneuma como sendo ar, né? E ar é uma definição muitas vezes ligada ao Espírito Santo, é essa a questão. Mas eles acreditavam desde a época de Pitágoras que esse ar não era o ar como nós conhecemos hoje, mas sim uma energia vital que dava capacidade ao homem de ter a vida, né? Ter a vida. Isso aconteceu com Pitágoras em 400 a.C. Então, um outro cientista que nós já falamos no outro vídeo a respeito de hipnose, chamado Mesmer, ele acreditou que essa energia se chamava energia animal. Seria uma espécie de uma luz divina que atravessa todos os seres vivos, né? A Bíblia fala sobre esse tipo de energia, né? Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim: antes que se rompa cordão de prata. Sabe aquela ideia que a gente tem, que acha que é um papo espírita? Quando você faz o desdobramento, quando o espírito sai do corpo, você fica ligado pelo cordão de prata. Está aqui, está na Bíblia. Tem sustentação bíblica aqui. Antes que se rompa o cordão de prata, que quebre o copo de ouro, que se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Então Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7 já fala sobre essa, digamos, energia vital que vem de Deus, que nos capacita a viver. Se você quiser saber mais a esse respeito, sinaliza para mim nos comentários do vídeo, lá no fanpage, né? Eu não abro aqui no YouTube para comentário, porque é mais um local que eu tenho para monitorar. Infelizmente tem muitas pessoas sem sabedoria, muitas pessoas que se tem oportunidade para denegrir, para apontar o dedo, se muitos crentes imaturos ainda no leite, né? E tem muita gente que adora o diabo ainda, que continua, né, tentando afrontar os homens de Deus. Para vocês terem uma ideia, no meu canal do YouTube tem um satanista no meu canal que me segue, né? Vocês podem reparar que sempre vai ter alguém dando um negativo. Não que eu só queira, eu nem sei, mas meu filho que fala é like isso, né? Dá o positivo, né? E o negativo. Então as pessoas, gostei do vídeo. Mas sempre tem alguém que diz que não gostou, mas é unânime, não gosta de nada. É satanista, né? Porque você não gosta de nada que fala de Deus, mas não é um satanista da Irmandade não, porque ele criou um perfil fake para dar às vezes 2 negativos, né? E até pouco tempo atrás ele dava 2 seguidos. Quer dizer, o satanista pelo menos ele seleciona pessoas mais
mais inteligentes. Mas sempre tem. Então nem Jesus agradou a todos, nós também não vamos agradar, né? Então vamos falar hoje sobre flagelos do inferno. Um tema bastante interessante. Abre aí seus ouvidos, prepara o seu coração para receber essa mensagem, que Deus me capacite a ser um instrumento de bênção na sua vida. Uma coisa, sabe, eu aprendi na minha jornada de vida. Deus, Ele é bom. E por ser bom, Deus também é justo, né? Então é justo. Então, nem todo homem justo, nem todo homem bom é justo, né? Mas todo homem justo é bom. O que isso quer dizer, né? O meu gato está dando um rolê por aqui, mas eu vou tentar me concentrar aqui, espero que ele não venha para cá, né? Então, nem sempre o homem bom, o que ele faz? Ele procura fazer o seguinte, ele pega e abençoa todo mundo. Ele ajuda todo mundo, independente da distinção, independente do merecimento, ele ajuda. E talvez essa seja uma falha que eu tenho, né? Eu já sinalizei isso, eu ajudo, independente de qualquer coisa, quer a pessoa mereça, quer não mereça. Se eu tenho condição de ajudar, de abençoar alguém, materialmente falando, espiritualmente, de qualquer maneira, eu ajudo. Deus, ele vai dar o merecimento. Tem sempre o ser. Se você me obedecer, se você tiver fé, se você se arrepender, se você se humilhar, se der os frutos do arrependimento, não é isso? Então existe a condicional, isso é justiça, né? Então você premia a pessoa mediante o arrependimento dela, mediante a ação dela, a atitude dela, né? Então às vezes a gente tem, e um dos açoites piores que a gente começa a receber nesse sistema de flagelos chama-se ingratidão. Sabe aquela pessoa que você fez tudo? Ontem eu estava assistindo, juntamente com meu filho, na Netflix, o filme Rocky V, né? Ele treina um pupilo, né? Que insiste muito para... Não tinha nem onde morar, inclusive quem é protagonizado por um ator, que ele é lutador de verdade, o Tommy Morrison, e ele mostra ali, não tem onde morar, então o personagem lá do Rocky Balboa hospeda ele na casa dele, treina ele, dá o melhor para ele, né, divide tudo que ele tem, deu a vida ali literalmente para aquele jovem. E aquele rapaz, na primeira oportunidade de traí-lo, de açoitá-lo, faz isso. A ingratidão é um dos açoites mais dolorosos que tem, sabe? Pessoas que você acolhe, que você ama, que você dá o melhor, de repente lhe dão as costas e pior, lhe trai. Então imagina só como não ficou também o coração de Jesus quando foi traído por Judas e tantas outras situações, né? E mesmo Jesus tendo várias pessoas ao seu redor. Então, com quem de fato você pode contar na hora dos flagelos, na hora dos açoites, na hora da dificuldade? Com quem de fato você pode contar? Claro, com Deus? Sempre. Mas nós somos seres humanos e o ser humano precisa de outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, ai daquele que caiu, no que não haverá quem o levante, né? Então nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Jesus tinha vários anéis sociais ao seu redor. Então ele falava para as multidões, né? Pregava lá no Sermão da Montanha, ele entregava não apenas o alimento espiritual, mas ele entregava também o alimento físico para aquele povo, multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães. Então ele fazia, então esse anel, primeiro anel, falava para multidões. Então mais ou menos, fazendo aqui uma alegoria até tosca, tá? É mais ou menos o que nós procuramos fazer através desses vídeos. Nós falamos para as multidões, falamos para muitas pessoas, né? O meu gato está muito curioso, daqui a pouco ele pode aparecer por aqui. Então, ele falava para muitos, primeiro anel. Segundo anel é os dos discípulos, né? Então os discípulos, quando Jesus envia os 70, eram discípulos de Jesus, estavam mais perto dele. Aí terceiro anel de proximidade tinha os apóstolos, aquele que Jesus nomeou apóstolo e chegou mais perto dele ainda. Dos apóstolos ainda havia Pedro, Tiago e João, que estavam ainda mais próximos. Quando Jesus ia orar, ele chamava esses três. Lucas capítulo 9, verso 28. E aconteceu que passado 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Então pessoas com que ele chamava para orar, Pedro, Tiago e João. E aí só que na hora da cruz mesmo, quem estava lá suportando juntamente com ele os cravos, né, suportando aquela cruz, quem estava perto dele na hora que ele estava sangrando, na hora que ele mais precisava? Deus estava ali com ele, né? E estava ali, dos seus discípulos, estava lá João, somente João. Então nós vemos que na hora da dificuldade que a gente percebe quem de fato está do seu lado. São peneiras que Deus faz. Por isso que Deus vai premiar João
com a visão do livro do Apocalipse. É João que vai trazer o final dessa história maravilhosa que Deus tem para você e para mim. E mesmo Jesus dando todo o seu sangue, todo o seu suor, todas as suas lágrimas, ele não foi reconhecido. Aquele mesmo povo que ele se dedicou tanto, grita para ele: crucifica, mata, solta Barrabás, ele tem parte com Beelzebul, ele engana o povo. Quer dizer, aquelas pessoas estavam insanas. E esse açoite da ingratidão, eu tenho certeza, doeu muito mais no coração de Jesus do que todos os açoites que ele recebeu, de todos aqueles cravos, do que toda aquela humilhação que ele passou. O açoite da ingratidão é terrível, é extremamente doloroso. Como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, às vezes tem pessoas ao seu redor todos os dias, multidões, pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que são seus vizinhos, que são seus amigos, aquele amigo de churrascaria, o amigo da pizza que está pronto a toda hora, o dia que você de repente não tem o que oferecer, o dia, como nós já gravamos no vídeo, quando a bolacha acaba, quando você olha: agora eu não tenho nada para te dar, agora eu só tenho o meu abraço, eu só tenho o meu acolhimento, eu só tenho o meu amor por você. Isso não interessa, né? Se você não vai me dar prestígio, você não me dá holofote, você não me dá dinheiro, você não me ajuda, então aí já não interessa mais, né? Então são pessoas que vão estar perto de você de verdade, como João esteve perto de Jesus na cruz, pessoas que suportam o seu sucesso, mas também pessoas que se compadecem quando você se compadece. Estão ao seu lado no momento mais difícil da sua vida, né? Você sabe que eu já falei em outros vídeos também, existem dois tipos de pessoas: gente que faz e gente que nada faz, mas critica aquele que faz. Dois tipos. Você tem que ser alguém que faz, alguém que faz parte da história de Deus. Deus tem uma história para a sua vida, né? Então, o que é a pessoa que nada faz? Ela faz para ser conhecida, né? Já que ela não é conhecida. Então ela critica aquele que faz para tentar chamar notoriedade. Eu lembro que a Madonna, né, todo mundo conhece, fez muito sucesso, né, faz ainda. O irmão dela pega carona nesse sucesso, vai à sombra dela, escreve um livro detonando ela. Ou seja, alguém que nada faz, critica, alguém que faz para chamar atenção. E quando essas pessoas têm atenção, têm holofote, quantas pessoas me criticaram? Vocês têm ideia disso? Ao longo desses anos de ministério, fui criticado por muita gente que quis aparecer, quis ganhar holofote. Olha, eu estou falando sobre o Daniel. Então logo, me escutem o que eu tenho a dizer, né? Eu tenho algo para contar. O que você tem para contar? O que você tem para dizer? O que você tem para falar? O que você tem de bom? Essas pessoas não têm nada, não têm frutos, né? Porque são pessoas que não fazem nada. Então, para você fazer algo, é necessário empenho. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que se humilhar, você tem que passar por privação. Agora, para não fazer nada, você só critica aquele que faz, para tentar chamar atenção. Só que quando você tem a atenção, você não tem conteúdo para transmitir. Então é importante, na sua vida e na minha vida, a gente sempre buscar esse conteúdo de Deus, né? Para que você esteja preparado para suportar os açoites, suportar as dificuldades, né? Então não seja tolo, seja inteligente, né? Para realizar, lembrando, você vai precisar de inteligência, de capacidade, senão não adianta. E isso aí a gente vai buscar de Deus, essa sabedoria a gente busca de Deus para que você faça a diferença, né? Então, na época de Jesus, Jesus já disse que isso ia acontecer. Quando você fizer algo bom, vão te criticar. Quando você começar a brilhar, vão te criticar. Essa crítica é o açoite principal que você vai receber. Jesus já disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, de 10 a 11. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, queridos, sois vós, é vocês, sou eu, quando te injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, né? Então Jesus já disse: regozije-se diante quando te perseguirem, quando te injuriarem, quando mentirem, que vão perseguir a verdade. Disseram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Disseram que ele era mentira, disseram que ele era uma fraude, disseram que ele tinha parte com Beelzebul. Imagina o que não vão fazer com você e comigo, né? Se feriram a Jesus, vão ferir nós, porque o discípulo não é maior que o mestre, né? Nós vamos passar por isso também. Jesus, ele expulsa os mercadores do templo, ele foi contra aquele sistema contaminado, e um sistema culturado pela mentira, quando é confrontado com a verdade, fica indignado e ataca Jesus. Tem parte com Beelzebul. Por que Jesus expulsou os mercadores do templo? Você sabe o que acontecia? Acontecia assim, então ele tinha que sacrificar uma ovelha. Então o peregrino que vinha de longe para até Jerusalém, às vezes ele tinha que atravessar quilômetros, dias de caminhada trazendo a ovelhinha para ser sacrificada. Então era mais fácil ele comprar a ovelhinha no templo. Tinha os mercadores, os cambistas que vendiam os bichinhos para serem sacrificados ali, né? Então, só que aquilo ali era superfaturado. Eles vendiam aquilo ali 10 vezes o preço que valia o animal, porque estava aproveitando, comercializando a fé. Não fazem isso com você hoje? Quanto custa um par de meia? Vai lá na 25 de março, um par de meia, assim, né? Esse simplesinho,
R$3, 3, 4 reais você compra um par de meia na 25 de março. Né? Agora, quanto custa na igreja? 150 paus. Porque a meia apostólica, a meia profética, a meia ungida e a meia consagrada superfatura. Jesus expulsaria esses mercadores do templo novamente. De novo ia acontecer. Então esses açoites da traição vão acontecer, da perseguição vai acontecer na sua vida. São açoites, são flagelos que o inferno mobiliza para atacar a sua vida, para te enfraquecer. Por isso que Paulo fala, batido sim, derrotado não. Não deixe esses flagelos se derrotarem. Suporta os cravos, suporta a cruz, que depois da cruz vem redenção, depois da cruz vem vitória, depois da cruz vem um milagre para a sua vida, né? Paulo conta aqui para nós uma história que ele passou. E para que não me exaltaste pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Seja Satanás era esbofeteado por um mensageiro do diabo, era açoitado, o diabo estava atacando Paulo, né? A fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Paulo pediu, Senhor, me tira isso, afasta de mim isso que está me incomodando, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, né? Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Então era importante que Paulo, para ser fosse aperfeiçoado por Deus, ele se torna forte na fraqueza dele, né? Deus faz o fraco virar forte. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus transforma a vida de Paulo, mas não isentou Paulo de ser açoitado pelo diabo. Porque às vezes os açoites são técnicas de lapidação. Isso vai acontecer com Jó também. O próprio Jesus enfrenta Satanás no deserto. E aqui eu quero mostrar um vislumbre para você. Né? Vai estar escrito o seguinte, na tentação de Jesus no deserto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus se consagrou, orou, jejuou, está se preparando para dar o melhor para o Pai. Já reparou aquela história? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. O próprio Jesus então recebe Satanás em pessoa, depois do momento da consagração, do jejum. Por isso, meu irmão, quando você começar a dobrar o joelho, você vai atrair o inferno contra você. Quando você está uma vida de santidade, o inferno vai tentar te açoitar, vai tentar fazer você enfraquecer. Você atrai esses açoites quando você busca o caminho da verdade. É um caminho estreito, mas é um caminho que traz um poder tremendo. Olha o que Jesus nos ensina aqui. E chegou a ele o tentador e disse, tu és o Filho de Deus? O diabo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, só Deus o é. E ele pergunta ali, você é o Filho de Deus? Se você é mesmo, prova para mim, né? Transforma essas pedras virarem pães. Ele, porém, respondendo, lhe disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele rebate com o conhecimento da palavra. Então Satanás ele usa a segunda estratégia, são 3 tentações que vai ter Jesus. Ele lança para a segunda tentação. Transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, de novo ele está indagando, se você é mesmo o Filho de Deus, se você for o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Satanás aprendeu, ele também diz, está escrito, ele pega texto fora de contexto, ele dá um nó, é o que o profissional da fé também fala. Ele vai dizer, está escrito, mas será que a gente vai saber? Como é que você sabe quando é de Deus e quando é a articulação do diabo? Quando você sabe quando é uma tentação do diabo ou quando é uma provação de Deus? Nós vamos entender através desse próprio texto. Está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornarão nas suas mãos, para que nunca tropece seu pé em pedra em alguma coisa. Então Jesus, ele responde novamente, ele vai lá dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor Jesus rebate mais uma vez, conhecendo a palavra. Satanás agora vai levar uma terceira tentação. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora eu sei que você é o Filho de Deus. Então Satanás tentou 2 vezes. Aí Jesus provou para Satanás, eu sou filho de Deus, eu resisto à tentação e eu conheço a palavra. Assim que você sabe se você é um filho de Deus. Quando você vence as tentações que o diabo te dá e quando você conhece a palavra, isso que valida em você ser filho de Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Muitos vão dizer isso e vão perecer. Você tem que resistir à tentação, porque o Espírito sobrepuja a carne, e conhecer a palavra de Deus. Conhecimento é poder, conhecimento é autoridade. Então Jesus ele mostra aqui a chancela do verdadeiro homem de Deus, do Filho de Deus. Então Satanás, convencido disso, usa de uma outra estratégia. Se prostrado me adorares, olha só o que eu vou te dar. E disse,
Toda eu te darei, todo esse mundo e a glória deles, se prostrado me adorares eu te darei. Então ele está buscando o quê? Tentando agora pegar uma brecha, tentando buscar uma legalidade, sondando o coração. Eu conheci muitos homens de Deus que caíram nesse canto da sereia. Se prostrado me adorares, eu vou te dar dinheiro, vou te dar poder, vou te dar fama. E muitos em nome disso venderam o seu amor a Cristo, negociaram o sangue de Cristo no Calvário. Não se venda, querido. Honre a verdade, honra a Deus, Ele vai te honrar, né? E aí o que acontece? No final da história, o diabo o deixou, porque Jesus rebate mais uma vez: ao Senhor teu Deus se adorará e só a Ele servirás. E o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Então primeiro Jesus vence a tentação, mostrando que é o Filho de Deus, e resistiu à tentação maior. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder. Não é esse o canto da sereia que as igrejas falam hoje. Hoje é o grande marketing da igreja, é dizer que Deus está distribuindo dinheiro para as pessoas, vai ser próspero, né? Então, mas Jesus renunciou a isso. Renuncia, honre a Deus. Deus, Ele pode te abençoar com prosperidade como uma consequência de você buscar em primeiro lugar o reino, né? Não é para buscar primeiro as bênçãos do Senhor, é o Senhor das bênçãos primeiro. Então Jesus, ele venceu. Agora, como é que nós vamos saber quando é tentação? Porque o diabo não sabe. Ele pode estar perguntando para você: você é filho de Deus? Ele não sabe. Tem falso mestre, tem falso profeta, tem falso pastor, tem falso apóstolo, né? Tem falso irmão, tem falso Cristo. Então ele vai dizer: como é que eu vou saber quem é e quem não é? Então você vai escutar essas pessoas falando o seguinte, né? Como é que eu vou saber quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo? Dê um passo de fé. O pastor vai dizer lá: dê um passo de fé, porque a Bíblia diz lá, Pedro andou sobre as águas, dê esse passo de fé. Vai lá e dá tanto de dinheiro para a igreja, né? Repita comigo: o diabo é um derrotado. Aí você repete, e bate o pé, e declara, e profetiza, e grita: eu sou livre. Você é livre, mas será que você é mesmo? Você continua preso nas drogas, continua preso na prostituição, continua mentindo. Você não é livre. Você está enganando a quem? A Deus você não engana. Então não adianta falar com lábios se o seu coração está longe dele. Não adianta você dizer: o maligno é um derrotado, só que ele está açoitando a tua vida todos os dias. Você continua preso no cativeiro do pecado e não se liberta. Que adianta você dar um passo de fé se você não tem fé? Porque fé é conhecimento e você não conhece a Deus. Você nunca leu a Bíblia nem sequer uma vez na vida. Então não adianta você dizer que você tem fé se você não conhece o autor da fé. Não adianta você dizer e declarar que quer ter uma vida em abundância se você não conhece o autor da vida. É vão, são palavras vãs, são palavras pífias, né? Não vai adiantar, né? Tudo tem um propósito. Você vai ser próspero, mas sem trabalho. Se alguém te oferecendo atalho, está errado. Não é de Deus, é o diabo. É o diabo te atentando ali, e você tem que vencer a tentação. Tem que mostrar: eu sou um filho de Deus, eu conheço a verdade me liberta. E se o Filho me libertar, eu serei mais do que vencedor. Eu vou ser livre plenamente, completamente. Então não adianta você dizer: tudo que eu ligar na terra está ligado nos céus. Tudo que eu pedir me será concedido. Então vai ter cura, vai ter milagre, vai ter poder, vai ter unção. Mas a gente esquece a outra parte do Evangelho: ser, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ser, amar ao próximo como a ti mesmo, ser, se arrepender, ser, realmente se quebrantar, se confessar e deixar o pecado, né? Se vigiar e orar sem cessar, tem se buscar em primeiro lugar o reino. Então tudo isso é em primeiro lugar, ser. Então aí sim os anjos vão te servir. É uma consequência. Então como nós vamos suportar esses açoites e ser mais do que vencedores? Como é que nós vamos superar esses flagelos do inferno, essas investidas que o diabo ataca? Com duas maneiras. Uma, com a anuência de Deus para lapidar a sua fé. Tudo dai graça. Foi o que aconteceu com Paulo. Olha, minha graça te basta. Aconteceu também com Jó, né? E a outra é a legalidade, a gente vai aprender a lidar com ela também. Disse então o Senhor a Satanás. Jó capítulo 2. Reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Então Deus permite: estende tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará a sua face. E o Senhor disse: Satanás, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. E Jó começa a ser massacrado ali. E de repente acontece o seguinte: saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado sobre cinzas. Então a mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Olha o que a mulher, que devia ser auxiliadora, fala para Jó. Então a própria mulher de Jó, que deveria ser a sua auxiliadora, né, ela pega e diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Olha só que flagelo que Jó, mas em momento algum
A Bíblia ainda diz, ó, em tudo Jó não pecou com os seus lábios, ele suportou os cravos. E hoje eu vejo pessoas passando por pequenas tribulações e já culpam a Deus. Ah, eu bati o carro, Deus não me ama, Deus não me quer, perdi emprego, tá vendo só, Deus é cruel, Deus nem existe então. Pelas pequenas coisas a gente já está reclamando, a gente tem que rever a nossa fé, nós temos que reavaliar os nossos valores. Será que de fato você é um filho de Deus? De verdade o seu nome está escrito no livro da vida? De verdade quando Jesus voltar ele vai te resgatar? Então nós temos que refletir, o seu andar na terra tem que ser compatível com a sua patente espiritual, né? São ossos do ofício. Quer ver que coisa bizarra? Há um tempo atrás, o satanista dizia para mim o seguinte: olha, se você escrever um livro dizendo que tudo que você escreveu em Filho do Fogo é mentira, nós vamos fazer assim, nós vamos te premiar, nós vamos te dar dinheiro, nós vamos te dar poder, a gente não te persegue mais. Era o canto da sereia. Eu disse não. Hoje o que acontece? Pastores estão escrevendo para mim, dizendo a mesma coisa. Daniel, muda o seu discurso, você está atrapalhando o nosso negócio. Para de ensinar sobre dízimo, sobre profeta do Novo Testamento, sobre maldição, sobre apostolado, né, sobre ato profético. Para de ensinar a verdade, Daniel. 5 ministérios se juntaram, né, e disseram o seguinte: veio um representante, mandou um e-mail para mim e falou, olha, se você mudar o seu discurso, a gente vai receber você no congresso de novo, Daniel, você vai poder ser muito bem-vindo nos grandes congressos de avivamento e batalha profético e etc e tal no Brasil, nós vamos te nomear apóstolo, a gente vai fazer uma vaquinha aqui nesses 5 ministérios e vamos dar para você de presente uma casa, que a gente sabe que você não tem casa para morar, que você não tem um local para envelhecer, não tem um local para contemplar o crescimento dos seus filhos, quem sabe uma casa grande, onde você que gosta de bichinhos possa adotar mais bichinhos, é claro, faria isso, seria muito bom, né? Então a gente vai juntar uma vaquinha aqui, vamos comprar uma casa legal para você, uma casa de 2 milhões, né? Canto da sereia. Você aceita uma coisa dessa e você está destruído no dia seguinte. O diabo vai açoitar a sua vida. Então não se venda, não existe preço, não há como negociar o sangue de Cristo na cruz do Calvário, né? Esse preço é inegociável, né? Então se você aceitar esse tipo de coisa, você vai estar se vendendo, né? E sempre vai ter essa ameaça aí, né? Então lembra a questão de Daniel, os amigos de Daniel na fornalha? Lembrando outra questão, qual era? Se eles não aceitassem se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, o que ia acontecer com eles? Eles iam ser perseguidos, eles iam para a fornalha, eles iam sofrer uma consequência, não é isso? Olha só o que está escrito em Daniel capítulo 3, de 11 a 12. E qualquer que se não se prostrar e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os seus negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então eles recusaram e foram para a fornalha. E aí o próprio rei viu um quarto homem ali. Mas aí a pergunta que não quer calar: e Daniel? Se eles são os amigos de Daniel, Daniel devia estar lá. Embora não haja nada nas escrituras que diga que Daniel estava, também não diz nada que ele não estava. Mas se Daniel estava, né, por que então, será que ele se curvou à estátua? Né, porque os outros não se curvaram e foram para a fornalha. Por que Daniel não foi para a fornalha? Eu entendo o seguinte: o diabo ele tenta dar nó na sua cabeça, viu? Eles usavam isso na doutrina satânica para dar nó. Então Daniel, pelo conhecimento que a gente tem, é um homem íntegro, ele suportou os leões, né? Ele honrou a Deus, em todo momento ele honrou a Deus. O que aconteceu então? Daniel estava lá, porque ele tinha um cargo importante, né? Olha aqui, ele era um governador da província da Babilônia, tinha um cargo importante. Então ele estava ali. Se ele não estivesse, ele seria insolente ao rei. Então ele tinha que estar presente. Daniel estava presente. Daniel 3:3. Então se reuniram os príncipes e prefeitos e governadores e capitães e os juízes e os tesoureiros e os conselheiros e todos os oficiais das províncias da congregação da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então Daniel estava lá, mas ele estava em pé, porque essa ordem era para o povo, não era para os líderes, não era para os governantes. Daniel estava lá, só que ele não se curvou porque ele estava em pé, né? Então é simples isso, mas o diabo ele gosta de pegar texto fora de contexto, ele gosta de pegar... Não, são os açoites, né? Ele vai tentar açoitar você com a mentira, vai tentar açoitar você com a perseguição, com a injúria, com a difamação, né? Com a ingratidão. São açoites que o inferno vai lançar sobre a vida do homem justo, vai vir uma pessoa íntegra. Eu recebo hoje mais de
500 e-mails por dia, são mais de 1000 solicitações nas redes sociais, procuro responder, me desdobro para responder. Eu sei que se você mandar um e-mail para alguma dessas pessoas mais conhecidas, vão te responder no máximo a resposta padrão. Manda um e-mail para o Jô Soares, ele vai dizer o seguinte: obrigado por escrever, beijo do Jô, acabou. Né? Eu não, quando eu respondo, eu procuro responder direito, eu oro por aquelas pessoas, eu procuro ler os e-mails, né? Mas eu não consigo responder todos. É humanamente possível. Quando você não consegue, vão dizer o quê? Ei, Daniel, você só não responde. Você só responde se for para vender livro, né? Então, quer dizer, quando você não responde já fica de bico. Né? Eu dou bolsa nos seminários, aí eu dou bolsa para a pessoa chega atrasada, vai embora mais cedo, a pessoa falta, aí a pessoa pede de novo: irmão, olha, você pisou na bola, você nem sequer me reportou, eu vou te dar mais uma chance, tá? Tá aqui a bolsa de novo, aí a pessoa não vem. Né? Aí eu não dou mais, né? Porque a pessoa tem que ser por merecimento, embora, e eu já acho até que eu dou bastante, né? Então eu procuro ser justo, embora muitas vezes eu incline, se eu tenho condição eu dou, né? Então eu vejo que umas pessoas são de bico, né? Quando eu posso eu dou livro. Aí eu falo: não, agora eu não tenho livro para dar. Como não tem livro? Você é escritor, você tem que ter livro. Quem tem livro é editora. Eu só escrevo livro, né? Então a gente vê como é difícil lidar com as pessoas, tem muito mimimi, e as pessoas hoje não suportam nem uma alfinetada, quanto mais um açoite. Né? Então você tem que buscar essa couraça da justiça de Deus, estar com o escudo da fé bem posicionado, para que essas setas de flagelo, essa seta de dúvida, não venha assolar a sua vida, não venha mudar a sua história. Né? Eu vejo esses programas, quantas pessoas às vezes criticam, né? Eu faço esses vídeos. São vídeos gratuitos, né? Então não tem um programa de TV, nada disso. Eu vejo que tem de gente que reclama: Daniel, você não falou disso, você devia ter falado daquilo, você devia ter falado de outro jeito, eu não gostei do título. Então é muito difícil agradar todas as pessoas, nem Jesus agradou. Então eu estou muito consciente que o meu trabalho, acima de tudo, é para Deus e para os homens e mulheres segundo o coração dele, que procuram fazer o melhor, né? Então se você que tem o coração aberto, tenho certeza que vai receber essa mensagem, né? Vai acolher essa no seu coração. Mas se você não está em Deus, as coisas de Deus vão te desagradar, vão te incomodar, né? Eu vejo por aí os programas, olha os programas aí que tem de televisão. Qual é o culto hoje em dia? Gente rodando, gente caindo, gente recebendo a unção do cuspe, gente recebendo a unção do riso, a unção do leão, a unção da garça, transferência de unção, o ato profético, a venda da meia, a venda da pedra, né? O sal ungido, a fronha consagrada. Não tem mais palavra, né? Nós perdemos os valores, nós estamos perdendo o norte, estamos saindo fora do rumo, temos que resgatar esse rumo. E quando você entrega um alimento puro, verdadeiro, as pessoas às vezes engasgam com isso, né? Então faz parte, sempre fez parte. O próprio Moisés, esses vídeos, querido, não são entretenimento para você, não é entretenimento. Esses vídeos são vídeos de conhecimento, que o objetivo é melhorar a sua vida. Olha só o que aconteceu com o povo. Moisés, um homem manso, olha como o povo reclamava. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Reclamaram, né? Números 14, 1 a 2. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera estivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Quer dizer, o povo preferia desejar até mesmo a morte, estavam sendo ingratos. De novo o açoite da ingratidão sobre a vida de Moisés, que libertou, que guiou, que apontou o caminho. O povo murmurava contra. Então faz parte da murmuração. Jesus já disse que isso aconteceu. Então, meu irmão, não quero que você desista, que você perca o norte. Então você vai ver: puxa, eu ajudo as pessoas, Daniel, procuro seguir a Deus, eu faço o melhor que eu posso. Parece que eu nunca agrado ninguém, parece que as pessoas são insatisfeitas, ainda criticam, reclamam da minha vida. Então é assim mesmo, viu? Essa jornada olha, Números capítulo 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito, porque morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então olha só, o povo estava ali reclamando mais uma vez. E às vezes eu recebo e-mails de pessoas falando: Daniel, meu pastor não me escuta, meu pastor não me ouve, né? E então você me escuta, então eu vou mandar um e-mail para você me responder. E se eu não consigo responder, essa pessoa fica de bico. Então às vezes, se nem o seu pastor te dá atenção, te ouve, né? Como é que eu consigo? Eu procuro dar prioridade para minhas ovelhas. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ser grato pelo que tem e não reclamar pelo que não tem. Então se esse vídeo está sendo bênção para você, amém. Se por acaso, não gostei do título, não gostei do que você fala, porque, gente, assiste, segue outra pessoa, deleta o vídeo, não assiste. Você não é obrigado a assistir, não é obrigado a fazer parte da fanpage, né? Você se tem
esse livre-arbítrio, né? Mas a pessoa que fica para murmurar é extremamente desgastante, né? Então peço a você aí que tenha sabedoria, não fica seguindo aos preceitos diabólicos ali, né? As pessoas chegam perto de mim: Daniel, eu quero ser seu amigo, eu quero caminhar com você. E qual é o primeiro caminho? Para caminhar, respeita, abraça, acolhe. Não é esse jogo de interesse, não. O amor, ele é respaldado também em respeito, em valores, né? Então, se a pessoa me respeita, se a pessoa me abraça, né? Se a gente se sente acolhido, você se sente bem perto daquela pessoa. Agora, a pessoa que está toda hora murmurando, você não quer nem ficar perto, né? Que nunca você faz, e nunca está bom, nunca está satisfeito, é desgastante isso, né? Então, como é que eu saio dessa situação, Daniel? Como é que eu suporto esses açoites, essa perseguição, as calúnias, as infâmias? Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou conseguir suportar esses cravos na terra, né? Paulo, certa vez, foi preso, né? Vai estar narrado nesse texto, vai estar em Atos capítulo 16 a 31, vou ler para vocês. E aconteceu que nós, em oração, saiu um encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Lembra dessa história? Está com espírito de adivinhação, e Paulo pega, expulsa o demônio que estava dentro daquela mulher, e aquilo incomoda, causa um rebuliço na cidade, né? Um pouquinho mais adiante. E apresentando os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, pois somos romanos. E a multidão se levantou contra eles. A multidão se levantou contra eles. Aquele Maria vai com as outras, né? Você falou, o povo já está indo atrás. A multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou do cárcere no interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. Quer dizer, no meio da tribulação, eles não estão murmurando, eles não estão reclamando, não estão dizendo que Deus foi injusto, que Deus não foi bom. Eles estavam suportando os cravos, como Jesus suportou, como nos ensina a carregar a cruz, né? Em tudo dai graças. Eles cantaram hinos a Deus, oraram a Deus, e aquilo ali tocou de tal maneira que houve um tremor de terra, né? E eles foram libertos. No final, até mesmo o carcereiro se converte. Então, primeira coisa, nunca deixe de louvar a Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, nunca deixe de louvar, nunca deixe de ser grato a Deus pelas coisas que você tem. Você tem muito mais a agradecer do que a pedir. Suporte esses açoites. E um segredo último que eu quero deixar, uma última pedra memorial: você tem que ser lápis. É isso mesmo, tem que ser lápis. O lápis, ele pode fazer muitas coisas, né? O lápis, ele pode desenhar recordações, né? A recordação que você tem, você transporta aquilo para o papel. O lápis pode escrever belas histórias, pode escrever poesias, pode narrar histórias de vitória, pode deixar arquivar lembranças, mas o lápis é nada sem a mão, né? Então você precisa da mão de Deus para guiar o seu caminho. Por mais qualificado que você seja, você é nada sem Deus. Às vezes, o lápis precisa ser afiado também, você tem que apontar o lápis. E o apontador fere o lápis, assim como os açoites da vida, das dificuldades, podem ferir você, fazer você sangrar muitas vezes, decepcionar, se amargurar. Mas depois dessa lapidação, depois de ser apontado por Deus, depois da uva começar a virar vinho, esse lápis está afiado e está pronto para uma nova missão. O lápis, às vezes, ele escorrega da mão, né? E ele às vezes pode fazer um traçado que a mão não tinha intenção que ele fizesse. Você às vezes pode sair do caminho de Deus, você pode se afastar dos valores de Deus. Qual é o segredo? Você vai lá e apaga, porque tem a borracha, né? Você apaga: Senhor, perdoa os meus pecados. É com pecado perdoado e pecado confessado. Você apagou isso da história, apaga aquilo com a borracha. E o lápis, Deus não está olhando o revestimento, não importa o tipo de madeira que reveste o lápis, porque o que importa é o grafite. O grafite que importa, né? Mas o grafite, para escrever, ele tem que ser maleável. Você já ouviu falar daquela coisa? O que é mais duro, né? O papel ou o grafite? O que é mais duro é o papel, porque o grafite passa e tem atrito no grafite. Aquele atrito faz com que ele se desgaste. Então você tem que ser flexível, tá maleável aos valores que Deus tem para a sua vida. Então, e o lápis, por última questão, ele marca histórias. Ele pode marcar vidas, o ponto positivo, ele pode contar histórias maravilhosas. Então permita que Deus use a sua vida como instrumento para deixar uma história linda aqui na terra. Suporte os açoites, permita ser lapidado por Deus e que a sua vida possa ser ampla, possa ser abrangente. Então os açoites nós vamos ter, as perseguições estão aí, as calúnias estão aí, tudo que Jesus passou, nós vamos passar, nós somos melhores do que o Mestre. Eu passo isso na minha pele, eu sinto isso na minha pele, sinto a ingratidão, sinto os dedos
dedos apontados, sinto a perseguição, sinto a injúria, a calúnia, a mentira, às vezes vindo da própria igreja oferecendo para mim dinheiro para que eu me cale, né? Que deixe de anunciar a verdade para não atrapalhar o seu negócio, né? Então siga a Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele te dá e você seja lápis, né? Seja moldado por Deus na sua vida e que Deus tem uma história maravilhosa e extraordinária para você. Que você possa seguir o seu curso, porque Deus tem uma história feliz para você. Que essa história seja maravilhosa, que ela termine com um forte abraço em Jesus, que Ele venha enxugar suas lágrimas e um dia lá no céu nós vamos ter eternidade para repousar nos braços do Criador. Que Deus te abençoe e te guarde.